que eu preciso preencher, eu tive dificuldade, então eu já imaginei que era isso, né? Então, mas tá tudo ok. Beleza, então vamos lá para os exercícios da aula agora, né? Tá. Certo. Então, eu estava dizendo aqui, a presença de apêndices pares, isso vai impactar em quê? Na simetria do corpo, mas também em melhora na locomoção. Tá? Então, é essa aqui a ideia que a questão está querendo que a gente discuta, né? Então, a presença de apêndices pares resulta em melhor locomoção. Beleza. Segunda pergunta. Qual a função da vesícula gasosa, que na verdade seria a bexiga natatória, em peixes ósseos? Então, a função primária, qual que seria a função primária? Além da... É que eles ficam com maior estabilidade, não é? Mas também é porque mantém eles numa profundidade boa? Não sei. E eles conseguem alterar a profundidade. A gente pode traduzir isso em uma palavra, que é flutuação. Né? Então, ela tem função de flutuação. Ele consegue, né, se deslocar para cima, para baixo, né, nessa coluna de água. Agora, a gente não pode perder de vista que essa é a função primária, mas para alguns peixes ósseos, a bexiga natatória também tem função de pulmão. Então, vou colocar aqui entre aspas, pulmão. Então, ela funciona também como um pulmão, uma vez que capta o oxigênio diretamente da atmosfera. Questão número 3. Quais são as possíveis estruturas ancestrais dos membros em anfíbios? Nadadeiras raiadas ou lobadas? Então, ele está tentando recordar aquele esquema da evolução dos vertebrados, né? Então, nós temos lá para baixo, né? Primeiro, os peixes que têm nadadeira raiada, aquela nadadeira cheia de estruturas, né, ósseas em forma de raios. E mais para cima, quer dizer, mais derivado, mais recente, peixes que têm uma estrutura lobada, tem mais musculatura nessa nadadeira, podendo, inclusive, servir como ponto de apoio para, eventualmente, o peixinho andar em terra firme, tá? Então, obviamente, é a nadadeira lobada, tá? A estrutura ancestral que deu origem aos membros locomotores, aos 4 membros locomotores dos anfíbios. Certinho? Vamos lá? Quais, então, as possíveis estruturas ancestrais? Então, seriam as nadadeiras lobadas. Perfeito? Foram elas, então, que... vou até colocar aqui. Pois aparecem depois no cladograma. Aparecem depois, então são mais antigas, estão mais ali próximas aos anfíbios, então os membros locomotores de anfíbios têm origem, né, têm ancestralidade com animais que apresentavam nadadeiras lobatas. Certo? Vamos lá, questão número 4. O que é endotermia e qual a sua função? Parece que está meio fora, né, de esquema essa pergunta aqui, sempre é bom recordar. Endotermia é a mesma coisa que homeotermia, né, que é o manter a temperatura constante. Qual a sua função? Manter a temperatura do corpo estável, né? Então, se o ambiente
variar a temperatura, né, o meu organismo tem a sua temperatura estável ideal e isso contribui com o meu metabolismo, porque o meu metabolismo está vinculado a enzimas que têm uma temperatura ideal para trabalhar. Então, se eu consigo manter sempre no ideal, beleza, o meu metabolismo está sempre na sua condição ideal. Beleza? Então, o que é endotermia? É o mesmo que homeotermia, ou seja, a capacidade de manter a temperatura corpórea constante, né? Isso otimiza o metabolismo, pois as enzimas têm uma temperatura ideal para atuarem. Então, eu garanto que essa temperatura ideal é mantida. Então, quer dizer, eu estou sempre trabalhando no ótimo, né? Então, essa é a grande sacada dos animais homeotérmicos, né? Então, eles não vão ter que depender, como um réptil, da temperatura ambiental, de se expor ao sol, né? Para aumentar a temperatura corpórea, para daí ativar o metabolismo, né? Então, é meio, como que se diz? É meio perigoso, né? Imagina só se pega em um inverno rigoroso que se estende por muito tempo, né? Então, uma condição ambiental já desfavorável já complicaria para esses bichos aqui. E a última pergunta desta aula, dê exemplos de aminiotas com pelos e penas. E lá, não, que perguntinha michuruca. Aminiotas são todos aqueles que têm os anexos embrionários, né? Todos aqueles lá, âmnio, córeo, além do saco vitelínico, que os outros têm também. Quem é que tem esses anexos e tem pelos também? Quem será? Mamífero. Óbvio, né? Mamíferos. Se nessa altura do campeonato vocês não souberem disso, tá feia a coisa, né? Muito bem. Sheila, Oi, diga. mas não será que ele quer exemplo, tipo, nome de animal, tipo onça, ornitorrinco, não? Isso você pode dar também, né? Falando do grupo, mas você pode colocar aqui, né? Onça, cachorro, ornitorrinco, canguru, né? Só para dizer que você sabe quem é mamífero, né? E amniota que tenha revestimento do corpo de penas. Quem será? Não. Difícil de responder. As aves, né? Aí pode dar exemplos também. Pinguins, que são aves. Que mais? Tucano, beija-flor, né? Exemplos de aves. Galinha. Vamos ver, tem mais alguma? E com escamas. Escamas córneas, né? Porque aí, olha só, qual que é a diferença, né? Peixe tem escama, né? Agora, não é escama córnea. Qual a diferença? A escama córnea, ela tem muita queratina, né? Então, ela vai ser muito mais grossa. Quem é que tem escama córnea? E que é amniota também? Que grupo que é esse? Réptil.
Os répteis, isso mesmo. Répteis, como por exemplo, jacaré, aqui, jiboia, lagartixa, né? Exemplos aqui. Ou seja, amniotas são os mamíferos, as aves e os répteis, aqueles que têm esses anexos extras, porque eles precisaram, né? Eles conquistaram o ambiente terrestre e aí precisava ter, né? Era necessário ter essas estruturas, né? Então, eles evoluíram para ter essas estruturas. Aqui o resumão do assunto. Vamos lá? Evolução do homem. No processo evolutivo de algumas espécies de primatas, destacam-se diferentes formas de movimentação e distribuição de musculatura, conforme se observa no esquema. Olha que bonitinho, né? Então, ele mostra um pouquinho aqui a movimentação de cada um, né? E aqui em azul ele vai destacando onde que está concentrada a musculatura. Olha que bonitinho, né? E aqui, ó, membros superiores, membros inferiores, né? Em relação aos demais primatas, a diferença na distribuição da musculatura da espécie humana favoreceu qual forma de locomoção? Bipedismo. A gente chama isso de bipedalismo, né? Mas pode ser bipedismo, bípede, né? Bípede ou bipedalismo, bipedismo, né? Bípede. Olha, eu amei esse gráfico, achei lindo demais, mas a pergunta me churuca, viu? Eu não precisava nem do trabalho feito gráfico tão bonito assim para perguntar uma coisinha tão básica que nem essa, não é verdade? Sim. Vamos lá. 2. Como são denominados os humanos e seus imediatos ancestrais? Então, o humano é denominado como Homo sapiens. E seus imediatos ancestrais são os outros Homo, né? Não, hominoides? Os hominoides. Né? Aí inclui também, pode ser os hominídeos, que inclui aqueles que são do gênero Homo, Homo sapiens, aliás, Homo erectus, Homo neanderthalensis, Homo habilis, né? Esses seriam os hominídeos, e dá para estender um pouco mais para baixo da árvore, pegar também os humanoides, aí que são que incluem os macacos, que se parecem muito com o humano por não ter cauda e eventualmente assumirem uma postura bípede, né? Então os ancestrais diretos seriam os outros do gênero Homo. Vou colocar aqui hominídeos. Como ele fala de ancestrais diretos, eu vou deixar por conta aqui dos hominídeos. Vou citar aqui como exemplo. Homo habilis, Homo erectus. Tá? Os outros do mesmo gênero Homo. Questão número 3. Com qual grupo os hominoides compartilham o mesmo ancestral comum? Hominoides, lembrando, inclui os macacos. Vamos pegar lá no esquema. Cadê os hominoides? Acho que o esquema da aula deve estar melhor. Aqui, ó, os hominoides. Tá? São esses daqui. E aí, qual que é a pergunta?
Com qual grupo os hominoides compartilham o mesmo ancestral comum? Então, eu tenho que considerar todos os hominoides. Todos os hominoides partilham ancestral comum com quem? Com Antropóides. antropóides. Tá? Ninguém vai perguntar isso sem antes ter dado esse esquema, para você olhar, para você consultar, para você analisar. Fique tranquilo quanto a isso, viu? Então, aqui, os antropóides. Os antropóides. Última perguntinha dessa aula. Os primeiros primatas evoluíram de mamíferos metatérios ou eutérios? Primata, lembrando, é uma ordem dentro da classe dos mamíferos. Só que de que mamíferos a gente está falando? Dos metatérios ou dos eutérios? Aí a gente tem que saber o que é o metatério e o que é o eutério. O que é o metatério? Não possui placenta. Isso. Embora E eutério possui. Isso. Então, metatério, na verdade, é o marsupial. Não é isso? Já o eutério é aquele que, além de útero, são os placentários, aqueles que têm placenta. Sendo assim, os primatas têm origem em quem? Só pode ser nos eutérios, porque os primatas têm útero e placenta. Então, tem origem nos eutérios. Tem origem nos mamíferos eutérios. Isso, fechou aqui, né, nosso assunto. Exercícios adicionais eu não acho necessário passar, já que eu acho assim, que o que você vai encontrar lá nos adicionais é basicamente o que a gente já fez aqui. Então, eu acho que já está bem suficiente esse trabalho. Diferente do que eu vou trabalhar com vocês de genética. Aí eu vou passar uma lista bem grande, porque aí tem que treinar bastante a questão da análise de genealogia. Tá bom? Então, daqui a pouquinho a gente retorna para mais uma aula e aí a gente vai trabalhar seguindo aqui na mesma sequência de páginas, seria a página 30, penetrância e expressividade, né? Como comentei ontem, é um assunto que eu vou passar assim rapidinho, assim como consanguinidade, porque são assuntos que são pouco cobrados no vestibular. Aliás, penetrância e expressividade, olha, muito difícil cobrar isso daí, tá? É mais um conteúdo adicional do que propriamente um conteúdo que está ali na lista dos que serão abordados por questões no vestibular, tá bom? Então, é uma aulinha que eu vou passar um tanto quanto mais rapidinho e vou focar na análise de genealogia. Então, né, estamos até um pouquinho cedo aí com o horário, mas daqui a pouquinho já terminou essa aula, então eu vou terminar por aqui, não compensa a gente continuar. Então, daqui a pouco a gente se encontra para entrar em genética. Beleza, Sheila, até daqui a pouco. Até daqui a pouco.